professor Moacir. E hoje vou comentar com vocês aí um assunto de grande importância aí dentro da bioquímica, que é a água, né? Mas por que comentar sobre a água? Bem, a água ela é responsável por preencher exatamente 80% do nosso corpo, né? Então imagina o seguinte, nosso corpo ele é basicamente composto por água, ou seja, 80% dele é composto por água. E o restante é composto pelo quê? Eu tenho ainda uma grande composição de carboidratos, certo? Ou seja, mais ou menos, né, por cima eu tenho uma composição de 1% de carboidratos, certo? Eu tenho também no corpo uma composição de 1% de ácidos nucleicos, né, DNA e RNA, certinho? Eu tenho também uma composição de 14% de proteínas, certo? E eu tenho uma composição também, né, de mais ou menos 3% de lipídios, certo? Bem, aqui já dá para destacar que os lipídios são as gorduras, certo? E os carboidratos aqui são os chamados açúcares, né? Que são os compostos orgânicos que vamos estudar aí um pouco mais além, certo? Então, ó, hoje nós comentaremos aqui sobre a água, que é um composto inorgânico, certo? A água é um composto inorgânico. E proteínas, carboidratos, ácidos nucleicos e vitaminas serão então compostos de cadeias grandes, né, que formam o que chamamos de compostos orgânicos, que estudaremos aí na sequência do curso, ok? Então vejam só, pessoal, a água e suas propriedades. Primeiro de tudo, né, quem é a água, né? Quem é a água quando eu falo para você? Imagine uma molécula de água, certo? Aí você vai imaginar o seguinte, bem, vou imaginar uma molécula de água, eu já aprendo isso aqui no primeiro dia que eu entro na escola. A água, ela é composta de 2 átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio, certo? Com o tempo, né, conforme a gente vai ficando assim mais velho, a gente perde essa quantidade de água, né? A gente perde a quantidade de água por quê? Bem, quando nós somos novos, né, o nosso corpo ele tende a realizar uma série de metabolismo. O que é esse metabolismo? São diversas reações bioquímicas que acontecem no organismo. E essas reações bioquímicas elas vão perdendo ali a sua finalidade com o tempo. Então, se você pegar uma criança que acaba de nascer e uma pessoa de 105 anos, provavelmente a pessoa de 105 anos terá uma quantidade muito, mas muito menor de água do que o indivíduo que acabou de nascer, certo? Então vejam só, pessoal, a molécula de água, então, ela é composta por 2 átomos de hidrogênio mais um átomo de oxigênio, né? Então, ó, essa substância nós chamamos de substância composta. Por que composta? Uma substância composta é aquela que apresenta mais que um átomo, ou seja, 2 átomos diferentes, ou 3, ou 4, ou 5, ou 6. Vou dar um exemplo aqui de uma substância que não é composta, né? Então imagina o seguinte, ó. Aqui eu tenho 2 átomos de oxigênio. Bem, mas acontece que esses 2 átomos é do mesmo elemento químico. Então isso aqui é uma substância simples, certo? Ó, Cl2, por exemplo, é uma substância simples. Agora, ó, o oxigênio e o hidrogênio formam uma substância que eu chamo aqui de substância composta, beleza? Vamos lá, pessoal. A água, então, né, ó, ela vai apresentar uma geometria, certo? Então veja só, a geometria da água vai ser o que eu chamo de geometria angular, ou seja, a água ela forma um ângulo. Então assim, a maneira correta de representarmos a água vai ser essa maneira aqui, ou seja, formando uma geometria angular, né? Então eu tenho um ângulo entre esses 2 hidrogênios aqui, certo? A primeira propriedade da água que nós não podemos esquecer é a capacidade que essa água tem de dissolver diversas substâncias. Bem, se essa água dissolve diversas substâncias, eu vou chamar essa água aqui de solvente, certo? Mas o que quer dizer essa água ser um solvente? Não sei, eu já aprendi um dia que a água é solvente universal, mas eu não sei porquê, né? Vamos entender o porquê então? Vamos imaginar o seguinte, pessoal. Quem é o oxigênio e quem é o hidrogênio? Bem, o oxigênio e o hidrogênio são 2 elementos químicos. Mas esses 2 elementos químicos, né, ó, eu posso representá-los na tabela periódica, certo? Então esses 2 elementos químicos estão na natureza. E os elementos da natureza são representados, certo? Numa tabela periódica, que eu vou tentar fazer aqui para vocês num canto, beleza? Então imagine o seguinte, pessoal, ó, eu tenho aqui um pedacinho da minha tabela periódica, certo? E nessa tabela periódica eu tenho lá as famílias, né? Ó, começando aqui com a 1, tenho aqui a 2, e vai terminar aqui com a 8, né? Então ela sai da família 1, sai da 2, da 3, da 4, da 5, da 6, da 7
e chega lá até a sua família 8, beleza? Bem, o oxigênio, ele tem um lugar aí nessa família, né? Então, todo elemento químico, ele tem o seu lugar representado, assim como o hidrogênio, né? O hidrogênio, na verdade, ele não tem exatamente uma família, mas costumamos deixá-lo aqui na família 1, beleza? Por ele apresentar somente um elétron na última camada, né? Então, o número atômico do hidrogênio, por exemplo, né? O número atômico do hidrogênio, né? É igual a 1. Bem, devido às propriedades que ele apresenta, ele não é classificado aí como metal alcalino, mas posso classificá-los ali naquela família 1 pela quantidade de hidrogênios que ele tem na sua última camada, 1, beleza? Bem, já o oxigênio, né? O oxigênio, ele vai estar lá na família 6, né? O oxigênio, ele tem um número atômico, né? O Z indica o número atômico, e esse Z aqui é igual a 8, beleza? Então, o número atômico do oxigênio é 8. Então, se fizermos a distribuição do oxigênio, vamos ver que ele vai ter lá a configuração 1s2, 2s2, 2p4, certo? Ó, então, 4, 5, 6, 7, 8. Na última camada tem 6 elétrons. Então, o oxigênio estaria mais ou menos aqui, ó, nessa família 6. Então, o oxigênio estaria mais ou menos aqui, certo? Bem, se você pegar a tabela e observar, você vai conseguir verificar aí de uma forma mais clara o que eu estou tentando dizer aqui para vocês. Mas eu quero que vocês se atentem a uma coisa. Existe uma força, né? Ó, existe uma força que segue este sentido aqui da tabela periódica e segue também este sentido aqui da tabela periódica. Bem, mas o que é essa seta que eu acabei de fazer aqui para vocês? Essa seta aqui, pessoal, ela vai me indicar, deixa eu diminuir a letra aqui, ó, passar com 40, ó, essa seta aqui, ela vai me indicar a eletronegatividade, né, ó, a eletronegatividade. Então, vejam só, eu não sei o que é eletronegatividade, mas eu sei que quanto maior, ó, vamos pegar aqui de novo a nossa linha, então, veja só, eu sei que quanto mais distante, ou quanto mais à direita o átomo está, né, ó, o caso do oxigênio, ó, quanto mais à direita ele está, mais eletronegativo ele é. Então, se nós compararmos o seguinte, bem, ainda não sei o que é eletronegatividade, mas eu sei que conforme anda para a direita, mais eletronegativo é o átomo, e conforme ele se desloca, ou conforme é observado na mesma família, mais eletronegativo também será. Porém, aqui nós estamos em famílias diferentes. Eu tenho o hidrogênio num canto e o oxigênio no outro. Então, o oxigênio é mais eletronegativo, certo? Bem, mas o que é ser mais eletronegativo? Significa o seguinte, o oxigênio, né, ó, o oxigênio, ele vai apresentar aí na sua última camada 6 elétrons, então ele vai ter peguei aqui, deixa eu pegar aqui, esse aqui, ó. Então ele vai ter lá na sua última camada 1, 2, 3, certo? 4, 5, 6, certo? Então ele tem na sua última camada 6 elétrons. Deixa eu só voltar esse aqui, deixa eu colocar esses 6 aqui. Então ele tem na última camada 6 elétrons, beleza? Por isso que o oxigênio está na família 6A. Já o hidrogênio, né? O hidrogênio, ele tem na sua última camada apenas um elétron, certo? O hidrogênio faz uma ligação com o oxigênio, uma ligação que nós vamos dar o nome aqui de ligação covalente, certo? O que é uma ligação covalente? Basicamente, para deixar mais simples de entender, vamos pensar o seguinte, ó. O hidrogênio só tem um elétron, então ele não pode doar um elétron. Se ele doar um elétron, adeus oxigênio. Então o que ele faz? Adeus hidrogênio. O que ele faz? Compartilha o mesmo elétron ali com o oxigênio. Então este hidrogênio também vem e compartilha o mesmo elétron aqui com o oxigênio. Bem, mas por que eu preciso de 2 hidrogênios para um oxigênio? Esses elementos químicos aqui, pessoal, né, ó, tanto o hidrogênio quanto o oxigênio, eu posso dizer o seguinte, os átomos, certo? Eles tendem a chegar a uma certa estabilidade quando eles atingem 8 elétrons em sua última camada. Então vejam só, se um átomo está na família 1, né, ó, ele tende a
doar este um elétron, porque para ele é mais interessante perder um elétron do que receber 7. Mas se eu estou lá na família 6, por exemplo, compensa eu receber 2 elétrons. Mais interessante para esse átomo do que perder 6, né? Então na família 6, na família 7, na família 5, eles tendem a receber elétrons, beleza? Já na família 1, 2 e 3, eles tendem a ceder elétrons. Mas acontece o seguinte, se eu tenho uma ligação do tipo iônica, eu tenho uma ligação que alguém cede elétrons e alguém recebe elétrons. Mas nesse caso aqui não, ó. Nesse caso aqui eu tenho uma ligação onde um precisa de 2 elétrons, que é quem? É o oxigênio. E o outro não pode doar esses 2 elétrons para ele. Mas eu posso usar 2 hidrogênios para manter uma ligação, ó, que pode ser representada desta forma também, né? Ó, nessa ligação aqui, ó, está indicando que eu tenho compartilhamento de elétrons. Então eu posso representá-los como sendo desta forma, o que indica que o hidrogênio compartilha elétrons com o oxigênio, certo? Bem, mas e a eletronegatividade? A eletronegatividade mostra o seguinte, veja só, pessoal, o hidrogênio tem um elétron aqui, certo? E o outro hidrogênio tem um elétron aqui, ó, onde eu estou passando de verde. O oxigênio tem um elétron aqui, tem um elétron aqui. E em volta do oxigênio eu tenho lá, ó, 1, 2, 3, 4, né? E eu tenho aqui 5, 6. Eu tenho 6 elétrons em volta aqui do oxigênio. A questão é o seguinte, ó, esse elétron do hidrogênio aqui, durante a ligação, ele vai estar mais próximo do oxigênio, né? Ó, ele vai ter aqui uma setinha que eu vou indicar que ele está mais próximo do oxigênio, mas não tão próximo que possa dizer o seguinte, esse hidrogênio doou o elétron para o oxigênio. Não, ele apenas deixou ele mais próximo, né? Ó, mas por que mais próximo? Ora, lembra lá da eletronegatividade? Bem, então vamos voltar na eletronegatividade e pensar isso daqui, ó. O oxigênio, ó, ele é mais eletronegativo do que o hidrogênio. Mas o que significa isso? Significa que ele tem capacidade de atrair os elétrons mais do que o hidrogênio. Então eu digo que este oxigênio é um delta menos, certo? O que significa um delta menos? Se eu olho para uma substância e vejo um delta menos, significa que onde eu tenho delta menos é mais eletronegativo. Quer dizer que consegue atrair melhor os elétrons. Então, se o oxigênio é o delta menos, o hidrogênio é o delta mais, e este hidrogênio aqui é um delta mais, certo? Agora vocês vão concordar comigo o seguinte, esse delta menos é um polo negativo, esse delta mais é um polo positivo, e esse delta mais é um polo positivo. Então, a água apresenta polo positivo e polo negativo, certo? Então, ó, a água, beleza? Ela apresenta uma ligação polar, beleza? Uma ligação polar. E por que ela é uma molécula polar? Bem, dá para entender o seguinte, pessoal, ó, imagine o seguinte, ó, essa força aqui, ó, vai se encontrar aqui em cima. Então, ó, ele atrai, né, ó, então o vetor indica para essa posição e este vetor indica para essa posição. E dá para entender que eu vou ter uma força aqui, ó, eu vou ter uma força aqui em cima, certo? Ó, eu vou ter uma força aqui, beleza? O que posso dizer para vocês que tendo esta força aqui na molécula de água, eu digo que eu tenho uma força resultante que não é igual a zero, porque eu não posso cortar essa com essa, porque me sobra aqui uma terceira. Então eu digo que eu tenho uma força resultante diferente de zero. E toda vez que eu tenho uma força resultante diferente de zero, eu tenho o que eu chamo de molécula polar, certo? Então, ó, a água é um solvente universal, beleza. Isso quer dizer que ela dissolve tudo? Não, ela dissolve o que é polar. Então, na prática, seria o seguinte. Bem, se a água é um solvente, então, ó, se a água é um solvente universal, né, ó, se a água é um solvente universal, quer dizer que a água é polar, beleza? E o que acontece? A água vai dissolver não tudo, mas tudo aquilo que for polar, beleza? Então, vejam só. A água, será que ela dissolve o sal? Sim, a água dissolve o sal.
Então quer dizer que o sal é polar, beleza? Será que a água dissolve o açúcar? Será que a água dissolve o açúcar? Sim. Então quer dizer que o açúcar é polar. Joia? Bem, mas será que a água, por exemplo, ela vem e dissolve, ela se mistura, por exemplo, com a gasolina? A água, será que ela se mistura com a gasolina? Não, a água não se mistura com a gasolina. Quer dizer então que a água não tem afinidade por gasolina. Se a água é polar e não se mistura com a gasolina é não polar. Nesse caso eu digo que eu tenho substâncias apolares, beleza? Então, para ficar mais fácil de nós entendermos aqui, veja só, tudo que for polar, tudo que for polar vai dissolver, tudo que for polar dissolve aquilo que é polar, beleza? Então vejam só, e tudo que for apolar vai dissolver aquilo que é apolar, beleza? Então veja só, o óleo, por exemplo, o óleo ele não se mistura com a água, quer dizer então que o óleo é apolar, certo? A graxa, você tá lá, sujou a mão de graxa, se você pode tentar tirar com água, você vai ter uma dificuldade enorme, mas se você usar um solvente parecido com a graxa, ele vai ser retirado, a graxa vai ser retirada. E qual solvente poderíamos indicar? A gasolina. Bem, gasolina é apolar, a graxa é apolar. Então o solvente indicado para retirar a gasolina seria, ou para retirar a graxa seria a gasolina, beleza? O álcool, por exemplo, ele é parcialmente polar, então tem afinidade com água e assim por diante, beleza? Então assim, pessoal, a ideia de chamar a água como solvente universal tem a ver aí com a sua polaridade. Mas por que a água é polar? A água é polar porque, de acordo com o que nós observamos aqui na sua geometria, de acordo com a distribuição dos átomos, de acordo com a eletronegatividade, observamos que essa água tem polo negativo e tem polo positivo, certo? Se ela tem polo negativo e tem polo positivo, está aqui de novo, certo? Alguém vai atrair elétrons. Então, quem atrai os elétrons do hidrogênio? O oxigênio atrai os elétrons do hidrogênio, beleza? O que gera uma força aqui, que eu vou chamar de força resultante diferente de zero. E toda vez que a força resultante de uma molécula for diferente de zero, eu tenho uma molécula do tipo polar, certo? Já posso adiantar para vocês o seguinte: quando eu tiver uma soma e essa soma de vetores for igual a zero, a molécula será do tipo apolar, beleza? Mas esse aqui vocês vão estudar aí num outro momento, que não vai ser exatamente agora, beleza? Então vamos lá então, continuando aqui a falar sobre as propriedades da água, então já vimos por que ela é uma molécula polar, certo? Bem, mas qual a importância dessa água? Veja só, a água então, ela tem diversa importância aí dentro do corpo, diversas reações bioquímicas, controla a temperatura do corpo, certo? Ela tem função de preenchimento e assim por diante, beleza? A água, pessoal, ela vai gerar o que nós chamamos aqui de coesão, A água, se eu falar para vocês assim, dentro de um copo, qual é a quantidade de moléculas de água que eu tenho dentro de um copo? Eu não sei qual é a quantidade de moléculas de água que eu tenho dentro de um copo, mas eu sei que eu vou ter hidrogênio mais oxigênio, certo? Mas quantos hidrogênio mais oxigênios? Não sei, não tenho a mínima ideia, vou ter vários. É possível calcular? É possível sim, mas não nesse momento aqui agora. Agora eu sei o seguinte, pessoal, eu acabei de falar para vocês que o oxigênio, ele atrai o hidrogênio, certo? Então vejam só, eu tenho diversas moléculas dentro desse copo. Então, esse oxigênio aqui vai atrair um hidrogênio, beleza? Que vai estar ligado ao oxigênio, joia? E aí vai acontecer o seguinte, esse hidrogênio aqui, vai ser atraído por quem? Ele vai ser atraído aí por outro oxigênio, isso mesmo, vai ser atraído por outro oxigênio, que vai estar ligado também, pessoal, a mais dois átomos de hidrogênio e assim por diante, beleza? Então veja só, se nós imaginarmos, que todas essas moléculas estão ligadas covalentemente entre si, certo? Isso aqui vai ser chamado de ponte, Essas ligações que ocorrem aqui são chamadas de pontes. Mas pontes do quê? Pontes de hidrogênio. Então, quais são as ligações que ocorrem aí na molécula de água? Eu posso chamar de pontes de hidrogênio, beleza? Eu posso chamar de ligação
peptídica, né, ó, ligação peptídica, eu posso chamar de ligação de hidrogênio, certo? Então são os 3 nomes que eu vou dar aqui para as minhas ligações que aqui ocorrem, beleza? Ponte de hidrogênio, ligação peptídica ou ligações de hidrogênio, beleza? Bem, mas tudo isso aqui, pessoal, ó, tudo isso aqui, ele é o que nós chamamos aqui de coesão. Então as moléculas estão fortemente ligadas ali entre si, certo? Aí essa ligação, pessoal, essa ligação aqui que elas fazem, ela vai gerar uma outra propriedade da água, que é a propriedade de tensão, né? Ó, a propriedade de tensão superficial. Se eu parar para pensar o seguinte, ó, existem alguns insetos que conseguem caminhar sobre a água, né? Então eles conseguem caminhar porque eles não chegam a romper essa tensão superficial. Nós conseguimos caminhar sobre a água? Não, a não ser que nós corrêssemos aí numa velocidade de 120, 130 km por hora, certo? Dê uma olhada aqui nesse vídeo para vocês verem que interessante esse lagarto. Este é o Basílicos basílicos, e não é à toa que foi apelidado de lagarto Jesus Cristo. Ele não apenas anda, ele corre sobre a água. Como? Com dedos super longos, especialmente fibreados, e uma velocidade de 20 passos por segundo, ele literalmente dispara sobre a superfície da água, ricocheteando os pés antes que a superfície da água se rompa. É claro que os seres humanos também conseguiriam fazer isso se pudessem correr numa velocidade de 109 km por hora com uma força muscular 15 vezes maior. E aí, pessoal, interessante, né? Viram qual é a estratégia daquele lagarto? Ele consegue correr tão rápido que ele não consegue, ou seja, de tão rápido que ele corre, que ele nem rompe a tensão superficial da água, né? É a mesma coisa de pularmos aí de uma ponte de ponta e pularmos de uma ponte aí de peito aberto, né? Certinho? Nesse caso aí, se nós pulássemos de ponta, nós teríamos aí maior possibilidade de romper aquela coesão das moléculas, a tensão que é ali observada, né? Agora, se nós pulamos aí de peito aberto, não romperíamos e se queimaríamos todo, né? Assim, ó, queimar o peito na água, certo? Então vejam só, pessoal. Outra propriedade da água interessante também é o que nós vamos chamar aqui de capilaridade, certinho? Veja só, pessoal. Ou melhor, né? Se nós pegarmos assim, ó, não sei, vamos pegar um exemplo qualquer. A água sai da raiz, né? Ó, a água sai da raiz, não, a água sai do solo. Aí ela vem para a raiz, né? A raiz absorve a água e vai levar isso aí até as folhas, certo? Bem, boa parte da ascensão dessa água se dá aqui por este conceito aqui de capilaridade, certo? Então, ó, a capilaridade, ela é responsável então por levar a água do solo, passando pela raiz até uma determinada altura da água, não toda, certo? Mas assim, até uma parte é observado aí a capilaridade, beleza? Outro ponto interessante da água é a adesão, né? Ó, a água ela consegue aderir aí, ó, com facilidade aí diversos objetos, né? Ó, vamos sair no dia de chuva, a primeira coisa que a gente observa não é que está chovendo, mas a primeira coisa que a gente observa é que nossa roupa ficou totalmente aderida aí por essa água, certo? A água então tem uma capacidade grande de dissolução, certinho. Quando eu digo assim, ó, uma substância tem afinidade por água, certo? Quando eu digo assim, uma substância tem afinidade por água, então eu digo que essa substância é uma substância hidrofílica, certo? Quando eu digo que uma substância não tem afinidade por água, então eu digo que essa substância é uma substância hidrofóbica, certo? Então, ó, afinidade por água, hidrofílica, não afinidade por água, hidrofóbica. E isso tem a ver aí com a capacidade de dissolução dessa respectiva água, certinho? Além disso, pessoal, a água também, ó, ela vai apresentar aí um alto calor específico, né? Ó. Mas qual a importância de ter um alto calor específico? Veja só, o calor específico, então, ele corresponde à quantidade de energia, beleza? Que é necessária para elevar em 1 grau a temperatura. No caso da água, você precisaria de muita energia para conseguir elevar esse 1 grau, certo? Bem, mas qual a importância aí, pessoal, da água ter esse alto calor específico? Bem, se nós entrarmos em contato com
o ambiente ou muito quente ou muito frio, a chance de nosso corpo aí, ó, entrar num processo aí de perturbação seria grande. Então vejam só, como nós temos aí um alto calor específico por causa da água, o nosso corpo consegue manter-se estável aí quando em contato com situações adversas, beleza? Além disso, pessoal, a água então vai ser importante porque ela vai participar aí, ó, da dissolução aí de diversos sais, né, que são importantes aí para o nosso organismo, certo? Por exemplo, o sal de cálcio, né, que participa lá da composição do esqueleto, o sal de sódio, beleza, que é responsável pela transmissão de impulso nervoso, o sal de magnésio, né, que participa lá no funcionamento da clorofila, né, os sais de ferro, que participam ali, no caso, da composição da hemoglobina, dentre outros compostos, beleza? Mas assim, ó, pessoal, eu quero que vocês guardem bem hoje essas propriedades químicas da água, porque a água vai ser a nossa primeira a primeira função que nós vamos estudar aqui na biologia, ou seja, para nós entrarmos aí antes no estudo da célula, é preciso nós introduzirmos aí um conceito de bioquímica, certo? E esse conceito de bioquímica vem a ver aí, ou ele vem de encontro com as propriedades dos compostos orgânicos e inorgânicos. Então, ó, hoje nós falamos sobre a água, que é um composto inorgânico, certo? Aí na próxima semana, ó, nas próximas semanas, nós vamos falar destes outros compostos que estão aqui à esquerda, certo? Ó, proteína, carboidratos, lipídios, ácidos nucleicos, que são os compostos orgânicos, que são aqueles compostos que vão ter longas cadeias de carbono, beleza? Então, eu aguardo vocês aí na próxima e por hoje é só.